Aí enquanto o Pedrão faz os cortes, turma. Vamos lá. Que um banco deu na economia brasileira para que nunca mais isso se repita. Essa é a minha finalidade. E mostrar ao povo quem são os magnatas, que muitas vezes ficam pintando na imprensa, dando palpite sobre as coisas do governo. Quando eu conversei com o presidente Trump, eu falei para o Trump, você está disposto a combater o crime organizado? Mandei para o Trump. Mandei para o Trump material preparado pela minha Receita Federal, pela Ministério da Fazenda, sobre a FIT, pela Polícia Federal. Mandei as empresas, mandei os 5 navios que estão presos aqui, carregando 250 mil milhões de litros de gasolina, e disse, se quiser combater o crime organizado, pode começar a me entregar esses. Mandei fotografia da casa e endereço. Tá? E agora, quando eu for aos Estados Unidos, eu quero levar o ministro da Justiça, quero levar o meu diretor-geral da Polícia Federal, quero levar o secretário-geral da Receita Federal e quero levar o procurador-geral da República para dizer, Trump, se quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil está aqui, sabe, na linha de frente. Presidente, Excelente isso aqui, porque desmonta o discurso também da extrema-direita, né, de invadir morro, um discurso que, evidentemente, passa a ação de ir lá e fuzilar 50 pessoas, né, pobres da favela, que são de facção, do Comando Vermelho, do PCC, seja lá o que for. E aí pendura a cabeça de tal, faz a festa de um governador genocida e canalha como Cláudio Castro, entre outros aí da extrema-direita, mas quem está, de fato, ganhando milhões de dólares com o tráfico não são esses aí. E se o Lula levar, de fato, essa comitiva, né, para demonstrar, primeiro, a preocupação legítima com o combate ao crime organizado e as facções, as organizações aqui, como essas que eu citei, dá um checkmate do Trump. Né? Não se trata mais de você favorecer ou fortalecer os ataques aí às comunidades do Brasil. Não, agora o papo é esse. Tem o nome do sujeito que ele mesmo falou que mora em Miami. E esse é grande. Esse aqui é, de fato, um cara para os próprios americanos se preocuparem, porque também está se beneficiando de uma leniência ou tá lá morando em território americano enquanto esfola os brasileiros e ganha rios de dinheiro com cocaína, com crack, eu sei lá. Isso aqui é fundamental. Interessantíssimo esse ponto aqui. Tá? Lula vai lá e entrega um dossiê para o Trump, imagina na Casa Branca. Olha, está aqui, presidente. Esse é o nome de todos os caras. E eu acho também que num determinado momento, não sei se será em março, mas se eu fosse o Baranin, estaria preocupado, tá? Porque o Lula está à vontade com o Trump está dando demonstrações também de que não quer brigar com o Brasil, já tem problemas suficientes internamente. Então, eu acho que o nome do Eduardo, Pedro, pode surgir numa reunião dessa, sabe? O nome do Alan dos Santos, do Ramagem, que é foragido da justiça brasileira. O Lula está falando que vai levar os caras aí ligados ao tráfico de drogas. Mas estará lá o chefe da Polícia Federal, não é isso? Ministro da Justiça. E tem uma lista de foragidos do Brasil. O Lula pode estar negociando ali terras raras, minérios críticos, mas também nesse xadrez pode estar propondo que a justiça americana entregue a cabeça desses foragidos, desses golpistas. Se eu fosse o Eduardo Ramagem e toda essa turminha aí, cara, eu estaria, olha, bastante preocupado, porque o velho está com sangue nos olhos. Tá. O Trump vai recebê-lo como estatista, que é um parceiro comercial importante, etc. E tal. Por baixo dos panos vai tentar derrotá-lo, tá? Em 2026. Tudo bem. Mas, do ponto de vista, assim, da mensagem política aparente para as câmeras, tenho certeza que vai ser uma reunião ótima. Se for assim com o Pedro, com o Lula, vai ser melhor ainda. E eu acho que o Lula vai pedir algumas coisinhas relativas aí a essa escombalha que vazou lá para os States. Total.
Encerrando, então, um pouco dessa questão da especulação política e da exploração, digamos, né, de casos não relacionados diretamente ao governo, mas que, como o senhor muito bem sabe, porque ninguém é presidente da República 3 vezes impunemente, vamos falar um pouco das menções que o Congresso Nacional, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, está investigando o rombo do INSS, o senhor falou de dinheiro de trabalhador, né, no Rio, teve também um escândalo que percorreu pelo menos 4 governos no INSS, até a Polícia Federal e a CGU desbaratarem, no ano passado, um esquema que derrubou, inclusive, o senhor ministro da Previdência. Muitas menções a uma mulher, a uma pessoa que seria relacionada ao filho do senhor e que teria recebido dinheiro, que teria chegado ao filho do senhor, o Lulinha, por meio de um dos pilares desse escândalo, que é o conhecido careca do INSS. O senhor chegou a conversar com o seu filho sobre o assunto? Deixa eu só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT, de outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas com muita seriedade. Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Quando eu decidi, ficar aqui e ir para a Polícia Federal, é porque eu queria desmascarar. Importante isso aí também, porque lembra a capa da Veja, o plano Lula para ir para a Itália, não sei o que e tal. É evidente que tinha gente no PT que defendia que o Lula mesmo fugisse do Brasil, né? E isso foi dito em algumas entrevistas aqui no DCM. Óbvio, né, que ele ia ser preso. Sabiamente não ouviu essas pessoas, porque primeiro sabia que era inocente, depois resolveu fazer a disputa internamente, e 3, o prejuízo que ele teria vazando político, né, seria enorme. Ele não se perdoaria e, claro, muita gente ia chamá-lo de covarde. Quem foi o covarde? O Bolsonaro. Esse que é feito de outro material, né, que é um homem que não aguenta passar, sei lá, 2 meses numa cadeia, começa a arrumar desculpa, que tem soluço, depois está com, sei lá, né, aquele show de horrores que a gente já viu da vitimização.